Olá pessoal, estamos aqui na nossa segunda aula de cálculo 4 para falar agora sobre o teorema de Fubini. Bem, por que a gente vai falar do teorema de Fubini? Porque na primeira aula a gente mostrou como é que a gente define uma integral dupla sobre regiões tanto retangulares quanto não retangulares. O teorema de Fubini, ele nos diz como é que a gente calcula de fato ou efetivamente uma integral dupla. Então, o que nós vamos fazer aqui é, a partir de um exemplo, mostrar como é que funciona o cálculo de uma integral dupla. Tá certo? Bom, então a gente começa olhando para o teorema de Fubini para os retângulos, que é a primeira forma do teorema de Fubini. Para isso, nós vamos usar este exemplo que a gente encontra no livro do Thomas, no livro de cálculo do Thomas, na sua 11ª edição, na página 393 do volume 2. Bom, o que diz o exemplo? Ele nos dá essa função f de xy igual a 4 menos x menos y, dentro deste retângulo aqui, ó, o x variando de 0 a 2 e o y variando de 0 a 1. Bom, como é que a gente faz então para integrar essa função f de xy sobre este retângulo? Vamos ver como é que a gente faz isso. Muito bem, aqui nós temos o gráfico dessa função. Então, essa função aqui é um plano, ele está aqui, esse plano, tá? Ele passa aqui no ponto quando o x e o y valem 0, o z vale 4, tá certo? Esse valor de 0 a 2 é justamente o valor da variação de x, e esse de 0 a 1 é a variação de y. Então, dentro esse aqui é o nosso retângulo, dentro deste retângulo a gente tem esse gráfico da função definida, que é um plano. Muito bem, calcular essa integral a gente pode fazer isso usando, por exemplo, o volume por fatiamento que a gente viu em cálculo 2. Como é que a gente faz isso? A gente calcula, a gente obtém uma fatia desse sólido com uma determinada área e integra essa área. Bom, nesse caso a gente vai começar fazendo fatias perpendiculares ao eixo x. E essa área que a gente vai obter é uma área que justamente vai depender de x. Vejam só, quando eu faço um corte perpendicular, né, ao eixo x, eu tenho essa área azul aqui. Se eu mudo essa área de lugar, eu mudo o tamanho dessa área, ou seja, se eu mudo o valor de x, o valor dessa área muda. Veja só, se eu colocar um pouquinho mais para frente, a área fica um pouco diferente. Se eu coloco um pouco lá para trás, a área fica maior, fica diferente de novo. Ou seja, essa área de fato depende do lugar de x onde eu estou calculando. Portanto, o volume desse sólido nada mais vai ser do que a integral de todas essas areazinhas de 0 até 2. Então, quando eu calculo a integral de 0 até 2 dessas áreas, eu tenho esse volume. Agora, como é que a gente faz para calcular essa área? Bom, essa área vai ser uma outra integral. A integral de 0 até 1 da função z. Observe que se a gente olhar para um desses retângulos, eu tenho o y, variando de 0 até 1, e aqui eu tenho justamente a função que me dá essa área. É como a gente tinha lá em cálculo 2, desculpa. Quando eu quero a área abaixo de uma determinada função, quando eu quero essa área aqui, né, eu tenho a minha função aqui, de A até B, a gente calcula a integral de f de x de A até B. É isso que nós vamos fazer aqui. Olha só. Esse cor de rosa aqui, ó, é justamente a minha função. Então, aqui está a função.
E o a e o b são justamente os limites de integração de y, de 0 até 1. Então, essa integral é muito semelhante ao que a gente fazia lá em cálculo 2. Ok? Com isso, quando a gente joga essa fórmula da área aqui para dentro do volume, a gente tem, ó, essa fórmula do volume está repetida aqui, aí eu troco esse a de x por essa nova integral e a gente fica com duas integrais agora, certo? Então, a forma de calcular uma integral dupla é de uma maneira como a gente chama de integral iterada, ou seja, a gente calcula uma das integrais primeiro, ao terminar essa integral a gente calcula a segunda. Nesse caso, a gente calcula primeiro em y e depois a gente calcula em x. Vamos ver como é que fica efetivamente o cálculo dessa integral no próximo slide. Pois bem, então vamos continuar o nosso cálculo daquela integral para a gente entender como que a gente calcula efetivamente. Então, observe, ó, o que nós tínhamos lá no final do outro slide era essa integral aqui. Então, aqui nessa parte amarela, a gente vai integrar em relação a y, tá? Então, quando eu calculo a integral de 4 em relação a y, a gente tem 4y. E aqui fica menos xy menos y ao quadrado sobre 2. Tudo isso variando de 0 até 1. Então, é isso que está acontecendo aqui, ó. 4y menos xy menos y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1. Aí nós vamos avaliar essa função nos pontos 1 e 0 para y, certo? Então aqui, ó, aqui vai ficar, quando eu aplicar o 1, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar menos x e aqui vai ficar menos meio. Quando eu aplicar no 0, isso aqui tudo vai dar 0, né? Para 0. Ok? 4 menos meio vai dar 7 meios menos x. Então, essa parte de toda amarela vai ficar 7 meios menos x. Então, é isso que nós temos aqui, 7 meios menos x. Agora eu vou integrar em relação a x, certo? Então, 7 meios em relação a x dá 7x sobre 2. E menos x em relação a x, menos x quadrado sobre 2. Tudo isso, então, eu vou avaliar nos pontos 0 e 2. Então, aqui está o resultado da integral, 7 meios de x menos x quadrado sobre 2 em 2 e 0. Quando eu aplico os valores, eu tenho como resultado final 5. Nesse caso, eu coloco unidade de volume porque a gente estava calculando justamente o volume de um sólido, né? Bom, isso se nós fizermos uma área lá, uma fatia perpendicular a x. O que acontece se nós começarmos em relação a y? Ou seja, se a gente fizer uma fatia agora perpendicular ao eixo y e não ao eixo x. Vamos ver o que acontece. Olha só, aqui a gente tem de novo o mesmo gráfico, certo? E aí agora a gente vai fazer a gente vai começar na direção do eixo y, ou seja, a gente vai fazer uma fatia perpendicular ao y. Então, nesse caso, a nossa área agora vai depender do y e não do x. Observe. Veja, aqui eu peguei um valor de y, então essa área depende agora de y e não de x. A gente pode ver isso quando a gente muda a posição do y e a gente acaba tendo áreas um pouco diferentes para a minha fatia, certo? O que indica que ela depende de y e não de x. Bom, com isso, como é que fica então o volume? O volume agora passa a ser não mais uma integral em x, mas uma integral em y, né? Porque agora eu estou integrando nessa direção. Então, eu tenho o meu volume vai ser a integral dessa minha área de 0 até 1, que é justamente a variação de y. E, de novo, como é que a gente faz para achar essa área de y?
essa área de y vai ser, da mesma forma que a gente viu anteriormente, uma integral, só que agora essa integral é em x, né? Porque eu estou calculando essa área toda aqui nessa direção, no sentido de x. Então, a minha função, da mesma forma que a gente tinha visto antes, ó, a minha função continua sendo o z, só que agora eu estou integrando o x de 0 até 2. Então, a minha área de y vai ser uma integral de x. Por quê? Observe que quando eu integro isso aqui, quando eu calculo essa integral em x, o x desaparece e sobra só o y, ou seja, a área de fato depende de y, certo? E aí quando a gente joga isso lá no volume, eu troco a área de y por essa integral e eu tenho de novo uma outra integral iterada. Será que essa integral também dá o mesmo valor da anterior? Eu vou tirar isso aqui para a gente continuar esse cálculo ainda nesse slide. Vamos lá, vou apagar isso aqui tudo para a gente fazer o cálculo da outra integral. Ó, então, apagando isso aqui tudo, vamos lá. Vejam só, o que nós tínhamos era essa integral aqui, correto? Muito bem. Então, agora a gente vai integrar essa parte de dentro aqui, em relação a x. O que acontece? Ó? Integral de 4 em relação a x dá 4x, menos x em relação a x dá menos x² sobre 2, menos y em relação a x dá menos yx. Isso aqui tudo de 0 a 2, que eu vou substituir em x. O y permanece fixo, certo? Quando a gente faz essa substituição, o que acontece? Eu tenho 4 vezes 2 dá 8, aqui, certo? Aqui eu tenho 2 ao quadrado, 4 por 2 dá 2, então 8 menos 2, menos 2y. Depois o zero, quando eu substituo, dá tudo zero. 8 menos 2 dá 6, menos 2y. Então, é isso que eu tenho a parte aqui de dentro. Quando eu integro de novo, em relação agora a y, eu tenho integral de 6 em relação a y, 6y, menos 2y em relação a y dá menos y ao quadrado. Quando eu substituo o 1, aqui eu tenho 6 menos 1, e o zero vai dar tudo zero. 6 menos 1 dá 5, ou seja, o mesmo valor que a gente tinha antes. Óbvio, eu estou calculando o mesmo volume. Então, isso mostra, não é uma demonstração, mas isso mostra que, independente da ordem de integração, se eu faço em y primeiro e depois em x, ou se eu faço em x primeiro e depois em y, o resultado é o mesmo. E é justamente isso que nos mostra o teorema de Fubini. Vamos ver como é que ele é enunciado. Pois bem, como é que fica então o enunciado do teorema de Fubini na sua primeira forma, que é justamente para as regiões retangulares? Ok, então veja lá, a gente precisa de uma função f de xy que seja contínua dentro de uma região retangular. Neste caso, a gente diz que a integral de f de xy dA na região R pode ser calculada como sendo a integral de f de xy dx de A até B e depois dy de C até D. Ou seja, a gente calcula primeiro a parte de dentro e depois a parte de fora. Ou a gente pode simplesmente inverter isso, uma vez que os dois limites de integração aqui são constantes. Então, eu posso fazer primeiro a parte de dentro em relação a y e depois a parte de fora em relação a x. Tá ok? É importante a gente observar que esse dA que aparece aqui é o que a gente chama de elemento de área. Ele pode ser tanto dx dy quanto dy dx. O que a gente não pode é trocar as ordens de integração dos valores da variação de x com as variações de y, tá certo? Então, se eu começo integrando em x, aqui dentro tem que estar os limites de x,
E se eu termino com y, aqui fora tem que estar as variações de y, tá? Ou vice-versa. Se eu começo em y, aqui dentro tem que estar os limites de y, e se eu termino em x, aqui fora é que tem que estar os limites de x. Vamos ver mais um exemplo sobre esse teorema. Observe aqui, ó, a gente tem essa função f de xy igual a 4 menos y ao quadrado, definida dentro deste retângulo. Eu vou começar esse exercício resolvendo. A gente pode começar tanto em relação a x quanto em relação a y, mas eu vou começar primeiro integrando em relação a y. Então, se eu vou integrar primeiro em relação a y, a variação de y, que está aqui, vai ser de 0 a 2. Ao terminar o y, eu vou integrar em x de 0 até 3. Certo? Então, essa parte de dentro, quando eu integro em relação a y, eu tenho 4y menos y ao cubo sobre 3, que está aqui. Isso aqui vai variar de 0 a 2. Tá? Então, quando eu faço essa variação, a gente tem esse resultado. 4 vezes 2, menos 2 ao cubo sobre 3, menos 0, que vai dar tudo 0. Terminada essa conta, eu vou ficar com 16 terços em relação a x. Essa integral vai ficar 16 terços de x de 0 a 3. Aplico o 3 aqui, o resultado final vai dar 16. Nesse caso, eu não estou colocando unidade de volume, porque eu não observei, eu não analisei, eu não estou contextualizando se essa função está totalmente acima ou não da região. Então, eu não sei efetivamente se isso é um volume ou não. Tá? Por enquanto, eu só estou calculando uma integral. Fica como exercício você fazer essa mesma integral, só que começando em x e terminando em y. E você vai observar que o resultado tem que ser 16 também. Com isso, a gente termina essa primeira parte do teorema de Fubini. Na segunda parte, a gente vai ver como é que fica o teorema para regiões que não são retangulares. Até a próxima.